Mucuyu, meus irmãos, axé para quem é de axé, a benção para quem é de a benção, motumbá para quem é de motumbá. Hoje eu vou gravar esse vídeo para responder 4 perguntas que vocês me fizeram e eu vou apresentar elas para vocês agora. Então a primeira pergunta é a seguinte: pode cantar ponto de Omolu fora do terreiro? É uma pergunta bem específica, porque ela fala de ponto de Omolu e fora do terreiro. Então vamos definir assim: fora do terreiro é onde? É na sua casa, é no trabalho, é na rua, é em qualquer lugar. E ponto de Omolu pode ser pontos genéricos, pode ser ponto de Omolu, de Obaluaê, pontos de Chapanã, ponto das almas. Em relação ao ponto de Omolu é o seguinte: você pode cantar ele fora do terreiro. Isso já foi discutido em um vídeo anterior. A gente fala que não tem problema você cantar pontos cantados fora do terreiro. Você pode cantar na sua casa, você pode cantar no seu trabalho, pode cantar no carro, no ônibus, em qualquer lugar que você tiver. Porque o ponto cantado ele é interpretado como a reza do médium umbandista. Então você pode cantar, não tem problema. Mas uma questão que pode surgir sobre isso é a respeito de Omolu ser considerado o orixá das doenças. Se eu cantar ponto para Omolu fora do terreiro, eu não vou estar atraindo doença, não vou estar atraindo coisas ruins para a minha saúde? Olha, eu acho que não. A minha opinião é que não. Não faz sentido para mim que um orixá vá proporcionar doenças e coisas ruins para alguma pessoa. Mas se a sua doutrina diz que isso é possível, ok, então. Não vamos entrar em conflito, né, de doutrinas, de entendimentos de interpretação do mistério orixá. A próxima pergunta: por que entidade canta pontos e tem entidades que não cantam? Ou seja, por que algumas entidades cantam e outras não? Algumas entidades elas vão cantar sempre no terreiro e algumas outras não. Por que isso acontece? Geralmente o que eu percebo é que quando o médium ele é mais novo dentro da religião, ele é iniciante, ele ainda não teve contato com muitos pontos diferentes, ele ainda não aprendeu. O contato dele é mais com os pontos da abertura dos trabalhos, os pontos que são cantados na hora do descarrego, na hora da vibração. Então são esses pontos geralmente que o médium iniciante conhece. E dessa forma, o guia, quando está incorporado, ele não tem acesso a muitos outros pontos na memória, na mente do seu cavalo, né? Do seu médium. E desta forma o guia ele vai acabar cantando menos. Mas, por outro lado, também é possível que o guia se manifeste e cante um ponto que o médium não conhece. Ou que até mesmo ninguém no terreiro conhece. Isso é possível. É mais incomum de acontecer. E quando acontece, eu gosto de dizer que o guia está trazendo a sua sabedoria, o seu conhecimento ancestral. Ou seja, o conhecimento que ele tem enquanto entidade de luz. Né? Ele não está usando da mente do médium. Então, na sequência, a próxima questão é a seguinte: entidade pode cantar pontos de outras linhas? Como, por exemplo, um Exu, ele pode cantar um ponto de Iemanjá? Ou um caboclo pode cantar um ponto da linha dos pretos velhos? E assim por diante. Ao meu ver, uma entidade ela pode cantar ponto de qualquer linha, desde que ela tenha o mínimo conhecimento sobre essa outra linha de trabalho, essa outra falange. Então, no nosso terreiro é muito comum que os guias incorporados, principalmente da hierarquia do terreiro, puxem pontos de outras linhas. Então, por exemplo, se você tiver um trabalho acontecendo na linha de Oxóssi ou de Ogum, né, com os caboclos em terra, o caboclo-chefe, geralmente, ele pode puxar um ponto de uma linha diferente se precisar dessa vibração no salão. Então, numa situação em que comece um trabalho com uma energia cruzada ali de Oxum, Iemanjá, o caboclo que está comandando o salão, ele pode puxar, e aí os ogãs eles vão entender essa mudança de linha e eles vão acompanhar, né? E o pessoal no salão ali, consequentemente, vai seguir também. Então é bem comum esse tipo de coisa acontecer nos terreiros. E a quarta e última pergunta: entidade pode bater atabaque? Se sim,
ela usa o conhecimento dela, o conhecimento próprio, ou usa o conhecimento do médium? Ao meu ver, não tem problema nenhum uma entidade tocar atabaque. Eu acho que isso, na verdade, é uma prática muito bonita, que vai trazer muita força, muito axé, muitas bênçãos para quem estiver ali no salão, para quem estiver no terreiro. Muitas vezes o que vai acontecer é o guia que vai tocar, ele vai pedir permissão, vai pedir licença para quem estiver tocando, para quem estiver comandando a curimba, e ele vai tocar. Pode ser que ele toque acompanhando, né, o pessoal, o que está acontecendo, o pessoal que já está tocando, ou pode ser que o guia toque alguma coisa específica, uma batida específica, um toque específico, um canto específico, e aí cabe o entendimento de qual que é o guia, se é o padrinho da curimba, se é um índio que tocava na sua aldeia, se é um negro que tocava para o seu orixá. Então, nesse sentido, eu acho que não tem problema nenhum. Ele pode usar o conhecimento do médium, mas ele pode usar o seu conhecimento também. Quando eu era criança, eu lembro que eu frequentava um terreiro, e nesse terreiro era só o pai de santo que puxava os pontos. E as pessoas da corrente, os médios, os ogãs ali, eles tinham que acompanhar de alguma forma. E se não sabiam, eles tinham que aprender na hora, ou era só o pai de santo que ficava cantando. Então ficava quase que um monólogo ali, ficava uma coisa bem estranha, sabe? Acontecia algumas vezes do pai de santo olhar pro pessoal da curimba ou para alguma pessoa que era referência no salão e falar: puxa o ponto lá do caboclo Pedra Branca. E as pessoas não sabiam, porque era o pai de santo que puxava. E muitas vezes o pai de santo estava incorporado. Então ele puxava o ponto, um ponto totalmente diferente que você não encontra na internet, nem num livro e tal, e não se canta em outros terreiros. E ninguém aprendia. Então era uma coisa bem diferente, assim, sabe?